Logo ao largo da costa de Kherson, há uma pequena faixa de areia chamada Tendra Spit. Embora alguns a chamem de Ilha Tendarovsk, a faixa não é muito impressionante à primeira vista, medindo apenas 498 milhas quadradas, com 404 milhas de comprimento e 112 milhas de largura. Mas é um dos locais mais notáveis na guerra da Ucrânia. Por quê? A Rússia ocupou a faixa de Tendra durante a maior parte da guerra, mantendo sua presença no Mar Negro, e Kherson no processo. Agora, a Ucrânia retomou o que é deles. Esta pequena ilha do Mar Negro foi libertada em uma ousada invasão que a arrancou do controle da Rússia. A Ucrânia declarou: "Esta é a nossa terra e faremos o que for preciso para recuperá-la." Em 29 de julho, o Kiev Independent relatou a incrível invasão da Ucrânia ao Tendra Spit. A invasão viu as forças especiais ucranianas destruírem equipamentos e pessoal-chave durante uma dramática operação de combate. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, ou Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, já confirmou que a operação ocorreu e foi bem sucedida. Postando no Telegram após a invasão, a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia disse que tropas de reconhecimento desembarcaram no Tendra Spit na noite de 28 de julho e eliminaram a posição e o pessoal das forças ocupantes. A operação foi um completo sucesso. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia afirma que a invasão envolveu soldados do Departamento de Operações Ativas, que colaboraram com o Ministério da Defesa da Ucrânia para executar a missão de combate inesperada. Ao final dos combates, a bandeira ucraniana voava sobre a ilha, relata a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. E o melhor de tudo, a Ucrânia conseguiu realizar essa incrível libertação do Tendra Spit sem perder um único de seus soldados. É evidente que a Ucrânia deseja esfregar essa recente vitória na cara do presidente russo Vladimir Putin. Como sabemos disso? A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, que costuma ser reservada sobre suas operações, anunciou com orgulho a libertação do Tendra Spit. Publicou também um vídeo que mostra o planejamento e a execução da operação, revelando como partes dela foram realizadas. As imagens, compartilhadas pelo Kiev Independent, mostram um par de soldados ucranianos usando trajes ghillie. Eles declaram para a câmera antes de cortar para cenas dramáticas da operação em si. Com música intensa ao fundo, vemos um pequeno barco ucraniano acelerando no Mar Negro. O que parece ser mísseis ou drones é disparado em Tendra Spit, antes das imagens cortarem brevemente para o pessoal em um posto de comando supervisionando a operação. O vídeo também deixa claro que a Ucrânia tinha drones de reconhecimento em ação. Um drone filma explosões acontecendo em instalações russas na pequena ilha. Quaisquer armas que a Ucrânia usava estavam acertando diretamente. O barco chega à costa e os operativos ucranianos seguem pela praia, em direção ao centro da ilha. Vemos mais explosões. Os soldados da Ucrânia marcham pela água e atravessam a ilha. E é isso! Não vemos esses soldados eliminando o pessoal russo na ilha, ou o que fizeram para destruir o equipamento russo, além do míssil ou drone, visto antes nas filmagens. Mas o que vemos é uma última imagem de um soldado ucraniano ao lado da bandeira de seu país no Tendra Spit. Agora estamos aqui em nossa terra ucraniana. Os ucranianos estão retornando e retomando o que é deles, declara o operativo. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia realizou algo espetacular bem debaixo do nariz de Putin. Contudo, vale ressaltar que a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia não fez tudo isso por conta própria. Uma razão-chave pela qual ela foi capaz de realizar o ataque em primeiro lugar foi graças aos parceiros e doadores envolvidos no projeto Barcos para a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. O projeto Barcos para a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, criado pela Fundação de Caridade Diana Podlianichuk, forneceu novas embarcações para a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, sendo uma delas aparentemente usada na invasão. Esses barcos devem permitir que as forças especiais da Ucrânia operem onde não são esperadas, segundo o Kiev Independent. O significado não é explicitamente declarado, mas, provavelmente, os barcos são projetados para serem pequenos o bastante para passar despercebidos pelos radares russos e outras defesas costeiras, permitindo incursões a pé, como a recente da Ucrânia no Tendra Spit. Os barcos para a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia já causaram impacto antes. Em março, a mídia United 24 informou que os barcos para a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia colaboraram com a banda ucraniana Anti-Tila para arrecadar fundos para comprar um barco T-12 que a Ucrânia usaria em inteligência militar.
A organização e a banda arrecadaram $248 mil para equipar as forças especiais da Ucrânia com um navio de 393 pés, com casco reforçado e sistema de navegação avançado. Essa embarcação pode alcançar 62 mph com alcance de 310 milhas. Pode transportar até 16 pessoas, sendo uma adição valiosa ao arsenal. Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, possibilitando operações especiais. Operações como a retomada do Tendra Spit. Não podemos afirmar com certeza que a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia usou o barco recebido em abril para realizar a audaciosa incursão de 29 de julho, mas é possível. O barco visto no vídeo compartilhado pela Direção Principal de Inteligência da Ucrânia parece muito semelhante ao navio mostrado nas fotos da United 24. Se for de fato o mesmo barco, a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia já gerou um retorno notável sobre os $248 mil levantados para sua aquisição. Dinheiro bem gasto, ao que parece. Além de informações sobre a origem do barco e o que a Ucrânia destruiu durante a invasão. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia não divulgou estatísticas de baixas. Apenas notou que nenhum de seus operativos foi morto ou ferido durante o ataque ao Tendra Spit. O assalto permitiu à Ucrânia destruir o complexo de guerra eletrônica russo Zonti e uma estação de radar ROSA, segundo o Kiev Independent. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia também destruiu a posição das forças ocupantes e as tropas que a ocupavam. Não há muitos dados concretos disponíveis sobre esses sistemas específicos de radar e guerra eletrônica. No entanto, podemos dizer por que era tão crucial para a Ucrânia eliminá-los. O papel do radar é bem conhecido. As marinhas utilizam radares militares para vigilância marítima, observando céus e ondas em busca de ameaças. Supostamente, era isso que a instalação ROSA fazia. Isso permitiu que as forças russas em Tendra Spit rastreassem ameaças que se aproximavam da ilha ou de outros locais no Mar Negro. O radar de Kherson, ocupado pelos russos, também teria auxiliado os soldados da Rússia a contra-atacar embarcações ucranianas ou ameaças aéreas que se aproximavam. É evidente que o sistema ROSA não funcionou corretamente em 28 de julho. Agora podemos entender o papel dos drones ou mísseis, vistos rapidamente no vídeo da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. Os projéteis podem ter destruído Rosa dos Céus, permitindo que os operativos da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia navegassem para o Tendra Spit e desembarcassem. O Zonti parece ter sido um complexo de guerra eletrônica que a Rússia usou várias vezes no Mar Negro, segundo a Marinha. A Lookout ressalta que a abordagem de guerra eletrônica da Rússia no mar evoluiu conforme a Ucrânia desenvolveu novos métodos para destruir navios russos. A Rússia pode usar sistemas guerra eletrônica para interferir ou falsificar sinais de orientação. A primeira técnica geralmente basta para desviar um drone ou míssil de sua rota. A falsificação permite que a Rússia esconda os sinais emitidos por seus navios ou armas, impedindo a Ucrânia de localizá-los. Em suma, a guerra eletrônica tem uma função de proteção similar ao radar. O radar rastreia ameaças iminentes, enquanto a guerra eletrônica impede que atinjam seu alvo. Agora, o Tendra Spit está sem ambos. O audacioso ataque ucraniano deixará Putin furioso. Ele estacionou suas forças e equipamentos que a Ucrânia acabou de dizimar no Tendra Spit, naquela pequena ilha. Ele considera isso um recurso estratégico vital. A localização da Rússia no Mar Negro tem ajudado a rastrear e eliminar ameaças aéreas e veículos não tripulados da Ucrânia. Além disso, o Tendra Spit estava perto o suficiente de Kherson para apoiar as operações da Rússia no Oblast sitiado. Francamente, Putin deveria ter previsto o ocorrido em 28 de julho, já que a Ucrânia tentou 2 assaltos ao Tendra Spit anteriormente. O primeiro desses assaltos, em fevereiro de 2024, marcou um dia para as forças especiais da Ucrânia. O Kiev Post relatou que o 73º Centro Naval da Ucrânia de Operações Especiais Marítimas tentou desembarcar comandos na praia de Tendra Spit. Infelizmente, esses comandos não tiveram sucesso. Eles foram abatidos enquanto tentavam desembarcar, diz o Kiev Post. A Ucrânia perdeu 20 de suas melhores tropas de operações especiais e 3 embarcações de desembarque nesse ataque catastrófico. A Rússia foi derrotada pelas forças da Ucrânia ao tentar desembarcar, sofrendo ataques de armas. Não há como negar esse fato. O primeiro assalto ao Tendra Spit foi um grande fracasso para a Ucrânia e uma vitória que agradaria Putin. O único ponto positivo foi que o assalto proporcionou uma experiência de aprendizado para a Ucrânia.
Em fevereiro de 2024, aprendeu exatamente o que evitar ao liderar invasões no Tendra Spit. Enviar barcos desacompanhados não era viável, pois os radares russos poderiam detectá-los. O próximo ataque ucraniano será muito mais bem-sucedido. Esse golpe aconteceu em agosto de 2024. Em 6 de agosto, as Forças Especiais, Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, participaram de uma operação com paralelos surpreendentes à incursão mais bem-sucedida realizada em 28 de julho. A UNIN informa que a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia desembarcou batedores no Tendra Spit. Os batedores avançaram para destruir equipamentos russos cruciais, eliminar tropas e fortificações russas na ilha. Após a invasão, a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia declarou que, em 6 de agosto de 2024, forças especiais da Unidade de Operações Ativas de Artan realizaram uma operação no norte do Mar Negro. À noite, forças especiais pousaram no Tendra Spit e destruíram veículos blindados do inimigo. Especificamente, MTLB destruiu o complexo de guerra eletrônica e fortificações russas do inimigo. Um relatório da Reuters de 7 de agosto trouxe mais detalhes sobre o assunto. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia realizou a operação com 12 embarcações de alta velocidade, sendo 8 para transporte de tropas para a ilha e 4 para transporte de armas. A Reuters também informou que Ucrânia e Rússia disputaram o resultado do ataque. A Ucrânia afirmou não ter sofrido baixas. Já a Rússia disse ter destruído 3 embarcações ucranianas com suas tripulações. Não importa qual dos dois está dizendo a verdade. O que importa é que a Ucrânia provou, na segunda tentativa, que poderia lançar uma incursão bem-sucedida no Tendra Spit. A única coisa que faltava era a retomada da ilha, pois os operativos da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia se retiraram sem hastear a bandeira ucraniana após conduzirem com sucesso a sua missão. A incursão de 28 de julho resolveu esse problema. A Ucrânia eliminou equipamentos russos essenciais e recuperou a ilha que estava sob controle da Rússia. Putin não atendeu ao aviso da incursão de 24 de agosto, e agora ele pagou o preço. Foi um preço extremamente alto a pagar. O Tendra Spit desempenha um papel importante na guerra da Ucrânia por diversas razões. Como mencionado, o Spit serviu como os olhos e ouvidos da Rússia para uma parte do Mar Negro. Segundo o Euromaidan Press, os radares e equipamentos de guerra eletrônica na ilha de Tendra Spit, na Ucrânia, proporcionaram à Rússia uma visão ampla sobre o Mar Negro durante a invasão. Essa visibilidade foi crucial pelos motivos citados antes no vídeo, permitindo à Rússia rastrear embarcações e projéteis ucranianos. Agora, essa visibilidade se foi, comprometendo a capacidade da Rússia de monitorar uma parte do Mar Negro, que provavelmente será palco de futuros ataques ucranianos. Claro, a perda dos radares e equipamentos de guerra eletrônica de uma ilha não será um problema muito grande para Putin. No entanto, como destaca o Euromaidan Press, o ocorrido no Tendra Spit é apenas um exemplo dos vários ataques ucranianos que visam destruir a capacidade russa de rastrear seu inimigo no Mar Negro. As forças ucranianas têm sistematicamente visado posições russas em ilhas isoladas e áreas costeiras, usando sua vantagem em operações com pequenas embarcações, diz a publicação. Tendra Spit não foi um incidente isolado, mas parte de uma estratégia e padrão sistemático de ataques contra as posições isoladas da Rússia no Mar Negro, que não podem ser reforçadas ou protegidas facilmente. Putin esperava que a Ucrânia ignorasse os alvos aparentemente pequenos das partes do continente ucraniano que ocupa atualmente, mas não ignorou. Agora, o líder russo enfrenta uma escolha difícil entre comprometer mais forças e recursos para retomar lugares como o Tendra Spit ou permitir que a Ucrânia mantenha a ilha. Ambas as opções são ruins. Comprometer-se a retomar locais isolados significa que Putin está retirando recursos de seu exército no continente. Esse exército está atualmente envolvido em uma ofensiva de verão que já parou em Sumy e está falhando em conquistar uma quantidade de território perto do que Putin esperava tomar no Donbass. Perder forças de qualquer uma dessas áreas para retomar o Tendra Spit enfraquece ainda mais a ofensiva de verão. Mesmo que Putin envie tropas e equipamentos das áreas ocupadas pelos russos perto de Kherson, isso significa que ele está enfraquecendo suas forças continentais a um nível inaceitável.
A outra opção de permitir que a Ucrânia mantenha a ilha que acabou de retomar da Rússia é tão ruim para Putin. Ele quer tomar território na Ucrânia, não perdê-lo. A perda do Tendra Spit será um grande impulso moral para a Ucrânia e uma demonstração de fraqueza para as forças russas, que eles não estão tão protegidos quanto pensam, mesmo em território que mantém há anos. A Ucrânia deu a Putin um conjunto de escolhas perde-perde, o que é uma grande vitória para o país e muito preocupante para o líder russo. Retomar qualquer ilha, por menor que seja, é mais um sinal de que o inimigo está, aos poucos, ganhando maior controle sobre o Mar Negro. Isso simplesmente não deveria estar acontecendo. Quando Putin lançou sua invasão em grande escala em 2022, ele estava confiante de que sua temida frota do Mar Negro seria suficiente para lhe conceder controle total sobre essa via navegável vital. Ele estava certo por um tempo, mas a Ucrânia começou a revidar. Mesmo sem ter uma marinha forte o suficiente para eliminar a frota do Mar Negro. Segundo o Financial Times, a Ucrânia realizou ataques com drones e mísseis nos últimos anos que destruíram cerca de 1/3 da frota do Mar Negro. Os ataques possibilitaram que a Ucrânia agora exporte dezenas de milhões de toneladas de carga de seu principal porto no Mar Negro, Odessa. Segundo o Financial Times, em maio de 2024, o comércio voltou aos níveis anteriores à guerra, indicando que os esforços de Putin para cortar uma linha econômica vital da Ucrânia fracassaram. Estrategicamente, a Rússia está muito mais fraca no Mar Negro do que estava no início da guerra. Putin está tão assustado com os ataques de drones e mísseis da Ucrânia contra seus navios que os retirou dos portos na Crimeia para tirá-los do alcance ucraniano. Isso é bom para os navios, mas prejudica o controle russo do Mar Negro. A inação de Putin, após os ataques da Ucrânia à frota do Mar Negro, também ridiculariza suas muitas ameaças contra o Ocidente. O Conselho Atlântico afirmou em julho de 2024 que a perda do Tendra Spit só aumenta a humilhação de Putin. É mais um sinal de que agora a Ucrânia detém a maioria das cartas do Mar Negro. No futuro, a retomada do Tendra Spit pode abrir possibilidades interessantes. De acordo com a Liga, o Tendra Spit, embora pertença a Kherson ocupado, está a apenas cerca de 74 quilômetros da Crimeia. A Rússia mantém essa península desde 2014, sendo um território que a Ucrânia deseja retomar. Tomar o Tendra Spit pode aproximar a Ucrânia de reivindicar a Crimeia, reforçando seu controle sobre o Mar Negro. Não afirmamos que a Ucrânia invadirá a Crimeia pelo Tendra Spit, mas agora possui mais alternativas. E a ideia de realizar o que muitos pensavam ser impossível nos primeiros meses da guerra está se tornando cada vez mais viável. Para mais informações, assista ao nosso vídeo que aborda como a Ucrânia pode retomar a Crimeia. O Tendra Spit agora pode ser parte desse caminho. Finalmente, a Kherson a considerar. Battle Blast foi um dos primeiros alvos de Putin em sua guerra contra a Ucrânia. A Rússia capturou Kherson no início da guerra, mas a Ucrânia conseguiu libertar a cidade em novembro de 2022. Desde então, Kherson tem sido uma zona de guerra, com Ucrânia e Rússia lutando pelo controle. Muitas partes do Oblast permanecem sob o domínio de Putin. Na verdade, a Rússia ainda detém a maioria de Kherson. Em fevereiro de 2023, a Rússia ocupava 73% do Oblast, relata o The Guardian, o que era menos do que os 93% que detinha em junho de 2022. Em fevereiro de 2024, apenas cerca de 1.000 dos 30.000 residentes de Kherson permaneceram, segundo a Cable News Network, e esse número pode ter diminuído, pois a cidade é uma zona de guerra muito ativa. Isso significa uma má notícia para Putin, pois a Ucrânia agora possui uma ilha próxima às regiões do Oblast ocupadas pela Rússia. Considere a possibilidade da Ucrânia usar Tendra Spit como ponto de partida para uma operação em Kherson, possivelmente criando um movimento de pinça. Isso indica que as forças russas de ocupação estão sofrendo ataques em duas frentes. Caso contrário, a Ucrânia poderia usar a ilha para radar e guerra eletrônica, assim como a Rússia. Podemos começar a ver mais drones e mísseis russos sendo interrompidos em Kherson. Com a retomada do Tendra Spit pela Ucrânia, o futuro revelará as oportunidades que as forças ucranianas poderão explorar no terreno e os planos da Ucrânia após essa conquista. Por ora, contentará-se em ter imposto mais uma derrota vexatória às tropas de Putin, enquanto toma uma ilha que fortalece a posição da Ucrânia no Mar Negro e em Kherson.
As coisas também não estão indo bem para as forças russas em outras regiões da Ucrânia. O assalto ao Tendra Spit resultou de um esforço coordenado brilhantemente pela Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. Em algumas regiões da Ucrânia, os soldados estão utilizando táticas romanas antigas para eliminar as tropas russas, atingindo uma proporção de mortes de 66 para 1. Assista ao nosso vídeo para mais informações e inscreva-se no Show Militar para ver mais vídeos sobre as ações da Ucrânia no Mar Negro. Obrigado por assistir.